Graça e paz, meus irmãos. Vamos a mais uma videoaula, né? Temos estudado aí o livro A Mente de Cristo, da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, e hoje estamos com a unidade 8, onde diz a Jesus, o título da unidade é Jesus e as Emoções. Vamos então à lição 5, que fala Jesus e a sabedoria. Qual é o alvo da nossa lição? O alvo é levar os alunos a compreenderem que Jesus, manifestou a perfeita sabedoria divina em seus pensamentos, palavras e ações, tornando-se um modelo supremo, para a formação da mente cristã. Tudo bem? Vamos aos propósitos. Os propósitos, primeiramente, no sentido do saber, no sentido cognitivo. Ao final do estudo, dessa lição, você deverá compreender o que caracteriza a sabedoria de Jesus e como ela se diferencia da sabedoria humana. Agora, entender o propósito no sentido do sentir. Qual é o propósito? Ao final do estudo, você deverá despertar admiração, confiança e desejo de possuir a mente de Cristo em suas decisões diárias. Ok? E vamos finalmente conhecer o propósito no sentido do agir. Ao final desse estudo, você deverá buscar a sabedoria de Deus para interpretar a vida, tomar decisões e relacionar-se com as pessoas. Vamos conhecer os textos base da lição. Eu escolhi 2 textos. O primeiro está em 1 Coríntios, no capítulo 1, verso 24, só a parte inicial, tá? 1:24. A parte final, perdão. Só a parte final, onde diz: Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E também escolhi Colossenses 2, verso 3, que diz o quê? Em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e conhecimento. Naturalmente, se vocês lerem o contexto, daí do capítulo 2 de Colossenses, vocês vão ver que está se falando, se referindo a Jesus Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. A ideia central, dessa aula de hoje é que Jesus não apenas ensinou sabedoria, ele é a própria sabedoria de Deus encarnada. Tudo bem? Oremos. Querido Deus, eterno Pai, louvado, exaltado, engrandecido Senhor, seja o teu santo nome em todos os tempos. Paizinho, usa-me, Pai, mais uma vez como instrumento teu, Pai, para que tu mesmo seja ministrar esse assunto lindo aos nossos corações, Pai, e que possamos aprendê-lo e aplicá-los na nossa vida, no dia a dia, Senhor. Paizinho, abençoa todos os ouvintes dessa videoaula, é a oração que eu te faço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ok, vamos então darmos a introdução a esse assunto. Eu marquei 6 itenzinhos que eu vou comentar com vocês, que compõem a aula, e depois, finalmente, a conclusão, ok? Então, como introdução, eu vou falar assim, inteligência versus sabedoria. O que é mais importante? O que será mais importante? Vejam bem, enquanto a inteligência é saber muito, e resolver problemas, a sabedoria é usar bem o que se sabe e para evitar problemas. Em outras palavras, a inteligência acumula conhecimento e resolve problemas, enquanto a sabedoria usa bem o que se sabe para evitá-los. Tudo bem? Ora, isso muda completamente a forma, a maneira como a gente entende a vida, porque nem sempre quem sabe mais é quem decide melhor. Não é a verdade? Veja bem, se sabedoria é usar corretamente o conhecimento, ninguém foi mais sábio do que Jesus, concordam?
E hoje nós veremos, nessa aula, veremos como ele pensava, como Jesus, né, pensava, como ele decidia e agia, né? Já que nunca tomou uma decisão errada, nunca falou uma palavra precipitada, nunca julgou injustamente e também nunca se desviou da vontade de Deus Pai. Não é verdade? Sim. Então, agora no item que eu chamei de 2, nós vamos ver que a sabedoria de Jesus tinha origem divina. E daí eu lembrei de Lucas, capítulo 2, verso 40, né? Que diz o quê? O menino crescia em sabedoria, o menino crescia. Eu já estava juntando duas referências. O menino crescia, se fortalecia, enchendo-se de sabedoria. Até rimou, né? Então, até aí só, porque continua, né? Então, só até aí. O menino crescia, né? Se fortalecia, enchendo-se de sabedoria. Lucas 2,40. E andando mais à frente, no mesmo livro, no mesmo capítulo 2, indo para o verso 52, a gente encontra: e Jesus crescia em sabedoria. Só até aí também, tá? Então, vamos ver o seguinte: embora fosse Deus, Jesus viveu plenamente sua humanidade e desenvolveu-se segundo o plano do Pai, segundo o propósito, vou melhor falando, do Pai, fazendo avançar a obra de Deus, ok? E desde muito cedo, com apenas 12 anos, né? 12 anos de idade, Jesus iniciou essa obra, demonstrando no Templo de Jerusalém sua inteligência, quando sabiamente, né, com tão pouca idade, o que ele fazia? Ele ouvia e respondia aos mestres da lei, né? E quem eram os mestres da lei? Alguns chamados doutores da lei, quando eles se tornavam, inclusive, professores, né? Juízes dessas leis espirituais e civis. Quem eram esses mestres, senão o que? Os fariseus, né? E eram aqueles que, os escribas, lembra que eu já falei isso também? Considerados mestres da lei, né? E tinha os rabinos também, agora a gente vai lembrando. Então, ele ouvia com atenção e respondia quando também não perguntava a eles, demonstrando, assim, pleno conhecimento das escrituras, né, sagradas, ou cânon hebraico, cânon ou cânone hebraico, tanto faz falar, né? Que é chamado pelos judeus de, vocês sabem, Tanakh, que é a Bíblia, né, hebraica dos judeus, a Tanakh. Ela é composta de 24 livros que correspondem aos nossos 39 livros do Antigo Testamento. Então, essa diferença em números, porque são os mesmos livros que tem na Tanakh que tem no nosso Antigo Testamento. E essa diferença é devido vamos dizer assim, a forma diferente de agrupar e contar os livros. Daqui a pouco a gente pode falar melhor sobre isso. Então, que eu falei, que a Tanakh é a Bíblia hebraica dos hebreus, chamada Tanakh, que corresponde ao nosso Antigo Testamento, não foi isso? Muito bem, a Tanakh é formada por 3 grandes blocos de escrituras. Por que eu estou falando isso? Para vocês verem a abrangência do conhecimento de Jesus quando ele tinha apenas 12 anos de idade. Querem ver a abrangência? O que é a Tanakh, a Bíblia, né, deles, hebraica, né, dos judeus, né? Então, compõe-se, como eu disse, de 3 grandes blocos de escritura. O primeiro grande bloco é chamado de Torá.
pelos judeus, tá? Que correspondem aos 5 livros da lei de Moisés, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os gregos chamam esses mesmos 5 livros de Pentateuco. E nós, na nossa Bíblia, né, protestante, nós também chamamos, de Pentateuco a esses livros, mas os judeus chamam de Torá, ok? O segundo grande bloco de escrituras é a Neviim. A gente engole o in, né? Se fosse português é Neviim, mas não, é Neviim, com a sílaba forte, tônica na última, né? Neviim. Esses são os livros históricos, compõe-se, né, esse bloco dos livros históricos proféticos, tanto que os Neviim podem ser chamados de os profetas também, tanto faz, né? Nós vimos que a Torá é composto de 5 livros e esses vão ser 8. Depois a gente soma tudo, vai dar 24, né? Então, são os livros históricos, como eu disse, proféticos, né? Quais são eles? Então, tem os profetas anteriores, que são 4 profetas, são os livros. Quais são os livros que compõem os profetas anteriores? O livro de Josué, o livro de Juízes, Samuel e Reis. Nós contamos como 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, eles não. Eles englobam 1 Samuel, 2 num livro só, chamado Samuel, 1 e 2 Reis também num livro só. Então, essa diferença que eu disse de contagem, estão entendendo? Então, vamos lá. O Neviim, né? Composto os profetas anteriores, Josué, Juízes, Samuel e Reis, os profetas posteriores, os profetas maiores, né, que são Isaías, Jeremias e Ezequiel, e os profetas menores, que nós, na nossa Bíblia, né, protestante, temos 12 profetas menores. Cada um desses profetas, nós temos um livrinho dele. Eles não, por serem livros muito pequenos, eles preferiram agrupar num livro só. Então, eles chamam de profetas menores correspondente a um livro. Então, os 12 que nós temos estão todos lá nos profetas menores deles. Tudo bem? Depois vem o terceiro grande bloco que compõe a Tanakh, de escrituras que compõem a Tanakh, chamada de Ketuvim, ok? Composto de 11 escritos. Que compõe-se. De que é o Ketuvim? São os livros poéticos de sabedoria, né? Mais alguns rolos chamados megilotes, né? Megilote significa rolos ou pergaminhos, e como são alguns rolos, e alguns outros relatos ainda históricos, poéticos e crônicas. Então, vamos ver isso melhor. Então, vamos dividir em 3 partes a Ketuvim. A Ketuvim, que ao todo dão 11 escritos, conforme eu disse, a primeira parte são os livros poéticos de sabedoria, que eles têm como Salmos, Provérbios, né, e Jó. Nós também, só que acrescentamos mais 2 livros, né? Cântico dos Cânticos e, quem é que sabe? Deixa eu ver, Eclesiastes. A nossa Bíblia também inclui esses 2 como livros poéticos de sabedoria, eles não, só tem 3, Salmos, Provérbios e Jó. Depois eles classificam os 5 rolos ou os 5 megilotes, né, que são Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Eclesiastes e Ester. Esses 5 livros são lidos tradicionalmente na Páscoa judaica, né? Que eles chamam de Pessach, né? Ok. E também compondo o Ketuvim, tem mais 3 escritos históricos poéticos, que são Daniel, Esdras, Neemias, né? E Crônicas. Nós temos um livro para Esdras, outro para Neemias. Eles não, eles juntaram Esdras, Neemias num livro só. Estão vendo? No final eles têm 24 e nós 39, mas compõe-se da mesma, correspondem, né, os livros. O que tem lá
nós temos na nossa também, só que a organização é que foi diferente, né? Como eles organizaram. Então, viram mais esses 3 livros históricos que eu falei, históricos proféticos que eu falei, Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Ok. Vamos voltar para Jesus com 12 anos, né? Ele estava onde? No Templo de Jerusalém. Lembra que os pais tinham ido para a festa da Páscoa, né? Aí, quando eles já estavam chegando, era um grupo de pessoas, aquela marcha, né? Tudo a pé. Quando eles já estavam, assim, bem perto, eles deram falta de Jesus. O que eles fizeram, os pais? Retornaram para buscar o filho e o encontraram, né, no Templo de Jerusalém, falando com os mestres da lei. E ele ouvia, respondia, isso tudo os pais devem ter pego também, né? Ouvia, respondia e fazia perguntas. Vocês podem ver Lucas 2,46. Ele fazia pergunta aos mestres da lei também, né? Ou seja, ele tinha pleno domínio da Tanakh, pleno conhecimento e domínio das escrituras sagradas deles, né? Que eu falei que é a Tanakh, né? Deixando todos de que forma? Atônicos, intrigados, né? Por todo o seu conhecimento com tão pouca idade. É certo que os meninos judeus com 12 anos começam a estudar as escrituras, mas ele tem o domínio pleno, ele tinha toda aquela sabedoria latente dentro dele, guardada, né? E ele começou a falar, aquilo aflorou, né? Diferentemente de nós, né? A nossa sabedoria tem que ser aprendida, né? Cultivada, né? E praticada, e é isso aí. Bom, a nossa sabedoria, já que eu falei, ao contrário de Jesus, ela não surge automaticamente, é isso que eu quero dizer, enquanto a dele estava latente, né? Muito bem. Agora vamos ver o seguinte, a partir desse evento dos 12 anos até ele iniciar o seu ministério, houve a Bíblia não fala do que Jesus fez mais, mas Lucas 2:52, que eu já li para vocês, agora eu vou ler todo o verso, eu já comentei com vocês, a gente acaba que já sabe até de cor, né? Diz o quê? Que a partir dos 12 anos, Jesus foi crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Não é isso que diz? Então, a única pista que dá de 12 até ele iniciar o ministério é Lucas 2:52. Não tem outro. Não fala mais nada. Fala o quê? E a partir daí, né, Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Muito bem. Vamos ao item 3, que eu chamei a sabedoria de Jesus, né? Aliás, eu fiz uma pergunta, eu faço agora uma pergunta. A sabedoria de Jesus surpreendia as pessoas? Sim ou não? Sim. Vamos ver, Lucas 4:16 até 21, né? E Mateus, principalmente Mateus 13:5-4, responde a pergunta que eu fiz. Olha, lá está escrito assim, prestem bem atenção. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, né? De modo que se maravilhavam e diziam: de onde vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? De onde vem? As pessoas, na realidade, o ouviam e ficavam atônicas, impressionadas e indagavam de onde lhe vem esta sabedoria, né? Antes de eu continuar, vamos fazer um pouquinho do comentário sobre esse verso de Mateus 13:54. E chegando à sua terra, que terra Jesus chegou? Ora, sabemos que ele nasceu na Judéia, lá em Belém, mas ele não foi criado, ele não cresceu em Belém. Ele cresceu na terra natal da sua mãe, que é a Nazaré,
lá na Galileia. Nós temos Judéia, Samaria e Galileia, lá em cima, né? Então, e chegando à sua terra, e chegando a Nazaré, ensinava quem? A todos que eu falei há pouco, aos mestres da lei, aos escribas, a todos aqueles fariseus, né? Na sinagoga, era o lugar onde os fariseus se reuniam, né? Para transmitir a lei deles, que inclusive eles criam na lei oral, né? Que os saduceus não acreditavam, só acreditavam na Torá. Mas os fariseus não. Então, eles se reuniam na sinagoga e Jesus estava lá ensinando-os, de modo que se maravilhavam, né? E perguntavam de onde vem. Então, a resposta é sim, ele surpreendia as pessoas. Ok. Agora, ele lá na sinagoga, né, nesse relato, podem pegar Lucas 4, 16 a 21, se preferirem, não sei se vocês conseguem abrir rápido a Bíblia, senão depois, com calma, vocês vão conferir que nem os bereanos. Jesus abre o rolo do profeta Isaías no capítulo 61, os 2 primeiros versos, e lê. Está lá em Lucas 4, 18. Ele lê o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Declarando no verso, né? Acho que é no verso 21, se não me engano, como cumprida, né? Como cumprida ali mesmo aquela profecia, ou essa profecia que ele estava lendo, afirmando ser ele mesmo o Messias. Olha, isso criou outro tumulto. Quando ele disse assim, no verso 21, Lucas 4, 21, vejam se eu me enganei ou se é isso mesmo. Hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Quer dizer, realmente, Isaías havia profetizado 700 anos antes de Jesus, né? E aí, olha que lindo, aí Jesus lá na sinagoga, né? E com quantos anos Jesus estava? Olha, nós temos que Lucas 3:23 diz que ele iniciou o seu ministério com 30 anos. Portanto, de 12 a 30, a gente só tem um relato que ele ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens, né? Ele está agora com 30 anos. Se com 12 ele dominava plenamente, a ponto de deixá-los atônicos, intrigados de onde vinha tanta sabedoria, imagina com 30, né? Mas ele era Deus. Ele já nasceu com a sabedoria dos homens é loucura, Deus, glória a Deus, não é isso que fala? Então, dando continuidade, aqui não era apenas, de jeito nenhum, o conteúdo, né, que ele transmitia, que ele ensinava, ele é Jesus, né? Na sinagoga, não era apenas como o conteúdo do que ele ensinava, vamos dizer assim, na sinagoga, não, era a profundidade de suas palavras, era melhor a autoridade de como ele as falava, né? Em suma, era a coerência entre vida e discurso, né? Entre o que se fala e o que se vive. Por isso, nós também temos que ter cuidado, né, em viver aquilo que a gente prega, né? Aí eu faço uma pergunta: qual a aplicação prática de vida que podemos tirar? É que o mundo está cansado de pessoas inteligentes, mas sem caráter, que canalizam a sua inteligência para o mal. Olha, como exemplo, nós temos os inúmeros golpes que a cada dia aparecem, se superando mais e mais, né? A cada dia, sendo mais aperfeiçoados, se utilizando, inclusive, da tecnologia avançada, como a IA, né? Inteligência artificial, né? E, por exemplo, nós temos os deepfakes, né?
que é isso? Eles utilizam, eles mudam o rosto, a voz das pessoas em vídeos, né? Como se fosse ela a falar, ela ali. Não, eles mudam, eles conseguem trocar o rosto e a voz das pessoas. Então, vocês veem que não é brincadeira, não. Porque elas estão, em vez de canalizarem a inteligência deles para o bem, esse é o oposto, eles canalizam para o mal. Enquanto a verdadeira sabedoria aparece quando palavras e vida caminham juntas. Tudo bem? Ok, vamos ao item 4, são 6 que eu falei, né? A sabedoria de Jesus vencia armadilhas. Vejam, agora o caso, vamos iniciar com o caso da mulher adúltera, né? Em João 8, 11 primeiros versos. Lá, essa história, essa passagem da mulher surpreendida em adultério. E a lei deles dizia que tinha que apedrejá-la, né? O marido dava apedrejava primeiro e depois o povo todo e ela acabava morrendo. Triste, né? Nela, líderes religiosos, olha, prestem atenção que eu falei, escribas, né? Fariseus, eles tentaram colocar Jesus numa armadilha, numa cilada, ou seja, armaram essa cilada para eles. Como? Como que eles armaram essa cilada, hein? Veja bem, se Jesus condenasse a mulher, ele pareceria cruel. Mas se a absolvesse, pareceria contrário à lei, concordam? Sim. Porque Jesus era bondade, amor, né? Mas Jesus sabiamente responde lançando um desafio aos acusadores. Que desafio foi esse? Tá lá, né? Ele diz assim: quem de vocês, né, estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra nela. E com essa resposta de Jesus, a armadilha se desfaz, né? Todos vão ali, largam as suas pedras e vão embora. Querem ver outro caso? Esse caso também vocês conhecem. É o caso do imposto a César. Mateus 22, nos versos 15 a 22. Podem depois conferir. Essa é uma outra armadilha dos fariseus. Não é só dos fariseus, não. Fariseus e herodianos. Quem eram os herodianos? Né? Os fariseus, nós sabemos que eles enviavam discípulos deles, né? Juntamente com os herodianos. E quem eram esses herodianos? Grupo político religioso do século I, né? Lá na Judéia, né? Defensores da dinastia da família de Herodes. Portanto, eles eram favoráveis ao domínio do Império Romano. Então, ele estava agora diante dos fariseus e herodianos que tentavam enredar Jesus numa pergunta, eu diria assim, uma pergunta capciosa, né? Sobre se era lícito pagar impostos a César. Não foi? A história é essa, né? Ora, César era o imperador de Roma, né? Júlio César. Então, e quem era o governante ali na época de Jesus? Nós sabemos que era Pôncio de Pilatos, que devia também respondia ao imperador, né? Muito bem, se Jesus dissesse afirmativamente, sim, é lícito pagar o imposto a César, ele desagradaria aos judeus, ao povo, com toda certeza. Por quê? Porque ele seria visto como um traidor que apoiava o imposto abusivo, né? Enfim, né? Ele seria visto pelo povo como um apoiador da opressão romana. Sim ou não? Sim. Mas se ele dissesse não, ele enfrentaria Roma. Olha só, porque ele seria acusado agora de subversão ou de rebelião, né, contra Roma, sei lá, revolucionário contra o Império Romano, rebelde político, enfim.
Porém, Jesus, conhecedor da má intenção daqueles homens, né? O que ele fez? Ele pergunta, qual é a moeda do imposto? É um denário, né? Aí eles levaram um denário para ele, onde um dos lados da moeda está estampado a efígie, o rosto de César. E ele pergunta, de quem é essa? Ah, é de César. Então ele responde sabiamente. Então, ele dá a sua resposta, era tudo que ele queria, dai a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus, né? Vocês observaram a genialidade da resposta de Jesus, né? Porque com essa resposta, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ele neutralizou o dilema. Jesus, ele neutralizou, separando inclusive as obrigações fiscais terrenas das espirituais, né? Ok? Qual o aprendizado que podemos tirar? Que a sabedoria de Deus não procura vencer discussões, e sim revelar a verdade, né? Evitando conflitos, inclusive, mas revelar sempre a verdade. Vamos ao item 5, que diz: a sabedoria de Jesus ia além das aparências. Olha, esse é o caso da oferta, né, da viúva pobre. Se quiserem acompanhar, Marcos 12, do 41 a 44, tem Lucas 21 também, dos 4 primeiros versos, aí vocês escolhem. Vou descrever para vocês uma situação parecida, análoga, super semelhante, mas só para vocês refletirem um pouquinho. Imagine, e quero depois que vocês digam o que a maioria dos irmãos da igreja de vocês veria aquela situação, como eles veriam a situação, o que eles pensariam, né? A situação é a seguinte: uma mulher pobre, muito pobre, coloca 2 moedinhas pequenas no gasofilácio da igreja local de vocês, em que vocês congregam. E aí, como o restante da igreja que está ali ou em pé ou sentado, né, assistindo ali as ofertas, veria essa situação, o que eles pensariam? Mas com toda certeza, alguns, se não todos, pensariam, pouco dinheiro, vamos botar 2 moedas de 10 centavos. Pouco dinheiro, uma oferta insignificante, sim ou não? Sim, né? Mas Jesus viu algo totalmente diferente no caso, né, que eu falei na citação, né, da oferta da viúva pobre, que está citada na Bíblia. Totalmente, vocês podem abrir Marcos 12, 41 ao 44, que diz lá, eu vou ler porque vale a pena, vamos ver. A oferta da viúva pobre, eu tinha deixado aqui marcado, diz assim, do 41 a 44, diz assim: sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando os seus discípulos, Jesus disse: em verdade lhes digo que esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Viram? Então, deixa eu ver aqui, que agora eu me perdi aqui, né? Aqui. Enquanto os seus discípulos, o que os discípulos de Jesus que estavam junto de Jesus estavam observando? Eles estavam admirados com o quê? Com a oferta dos ricos, né? Puxa, quanto que eles estão ofertando? Jesus observou a viúva pobre, que deu tudo que possuía para viver, sim ou não?
enquanto as demais pessoas ofertaram, né, do que lhes sobrava. Qual o aprendizado que podemos tirar dessa história? Que a sabedoria humana vê o quê? Apenas a aparência, enquanto a sabedoria de Jesus vê o coração, ou seja, vê a intenção do coração do homem. Dessa forma, a sabedoria espiritual é aprender a enxergar como Deus enxerga. É isso que nós devemos aprender, tá? Ok? E vamos ao quinto item, depois só mais um e a conclusão. O quinto diz: a sabedoria de Jesus estava submetida ao Pai. Aí a gente lembra de João capítulo 5, verso 19, onde está escrito o quê? O filho nada pode fazer por si mesmo. Então, a sabedoria dele estava submetida ao Pai, né? A Deus Pai. E Jesus, essa talvez seja a maior transformação de sabedoria, né? É isso, nós também devemos submeter a nossa sabedoria, né, aprendida, a Deus, para saber se é aquilo mesmo. Jesus nunca ele viveu guiado pelo ego, pelo egoísmo, nunca agiu por impulso, né, precipitadamente agiu. Não, também nunca buscou a sua glória, a sua própria glória, né? Por quê? Porque a sua mente estava o quê? Estava atrelada, estava alinhada, eu acho que essa é a palavra, ao Pai. E assim devemos nós fazer. Todos nós, olha, agora eu vou fazer uma comparação novamente. Todos nós, eu tenho certeza, já viu uma bússola, nem que tenha sido uma gravura de um livro, sim ou não? Vocês conhecem o que é uma bússola. E para que serve a bússola? A bússola serve para nos localizarmos e nos orientarmos no espaço geográfico. Tudo bem? Então, agora, né? E nós também sabemos, estou falando da bússola, né? Que a bússola, ela não elimina as tempestades, os obstáculos durante o percurso, né? Um caminho, nunca, não elimina de jeito nenhum. Apenas impede que o viajante se perca. Não é assim? A bússola aponta sempre para o norte verdadeiro, ele vai se orientando e vai sabendo o rumo certinho a tomar. Mas não impede de jeito nenhum que tempestades ocorram, que adversidades ocorram, né? Que obstáculos, ela não retira nenhum obstáculo do caminho, nada disso. Mas ela impede, não permite, impede que o viajante se perca. É isso que eu falei, né? Assim como, eu quero fazer essa comparação, assim como a sabedoria de Cristo não elimina todos os problemas da vida que possamos, né, encarar ou ter, mas impede que percamos a direção. Isso é forte. Vamos à conclusão, então, dessa videoaula. A sabedoria de Jesus não era apenas intelectual, ela era santa, prática, compassiva, ou seja, cheia de compaixão, discernidora e, que mais? Submissa ao Pai. Como eu disse, talvez seja a mais importante de tudo, né? Jesus não só possuía sabedoria, ele era a própria sabedoria de Deus revelada ao mundo, né? Quanto mais conhecemos Cristo, mais aprendemos a pensar como ele pensa. Aí eu faço uma pergunta: em quais áreas da vida, de sua vida, você precisa da sabedoria de Cristo hoje? Seria na área pessoal, sabedoria assim para ter uma tomada de decisão, para uma decisão a tomar?
ou talvez na área familiar, né, resolver algum conflito, ou ainda financeira, na área financeira, algum problema financeiro que você esteja atravessando. Não sei, talvez hoje você possa estar passando por uma luta espiritual, né? Enfim, seja qual for a área que você esteja precisando de sabedoria, então você deve ler o que está em Tiago, capítulo 1, verso 5, que diz: se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, sem lançar em rosto, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela, a sabedoria, lhe será concedida. Ok? E que possamos refletir que a maior evidência de sabedoria não é ter todas as respostas, é reconhecer que precisamos daquele em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Jesus Cristo. Fiquem com Deus, até a próxima videoaula, se Deus assim permitir.